Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos à nossa Masterclass Gabarite a Peça em Civil. Venham chegando, venham chegando. Primeira coisa que eu gostaria de dizer pra você é parabéns. Meus parabéns, porque se você tá aqui hoje, muito provavelmente você conseguiu a sua aprovação na primeira fase. Eu fiquei muito feliz com as mensagens que eu recebi no domingo, muita gente aprovada, fiquei feliz demais. E se você, por alguma razão, ainda não está aprovada, mas está naquele limbo de 38 a 39 pontos, fica até o final também. Por quê? A gente tem questões com chance de aprovação. Falei, inclusive, nos meus stories ontem, não sei se você acompanhou, falei da questão 38 de civil, da prova branca, que pra mim, da forma que tá lá, não tem resposta certa. Expliquei o ponto a ponto da questão da responsabilidade da criança lá, a questão do João. Então, nós temos sim possibilidade de anulação. Quero que você tenha isso em mente, que pode ser que haja anulação, e se for anulada, é bom que você já tenha começado a se preparar para a sua segunda fase. É um tempinho curto que a gente tem, curto mais suficiente, da primeira fase até a sua prova de segunda fase, então não dá para perder tempo. Começa a estudar desde agora, porque, de toda forma, se acontecerem as anulações, e se você tiver errado a questão, você se beneficiar dessas anulações, você vai acabar sendo aprovado e já vai ter começado a sua preparação. Se por alguma razão não houver anulações e permanecer do jeito que tá, você também não vai ser prejudicada, porque na primeira fase são 7 questões de direito civil, mais 7 questões de processo civil. Ou seja, o que você vai aprender nesses estudos para a segunda fase de direito processual, de direito material, de teoria, vai ser usado na primeira também. Então o estudo nunca é perdido. Ademais, em algum momento, você vai enfrentar a segunda fase e você vai precisar estar pronta para ela. Dito isso, vamos começar aqui, deixa eu compartilhar com vocês a nossa Masterclass Gabarite a Peça. E o nosso objetivo da Masterclass é muito simples. Eu quero que você saia de hoje com todos os elementos para entender que é completamente possível gabaritar a peça em civil, qualquer que seja ela, desde que você tenha uma estratégia e um método focado no padrão da banca. Mas você está chegando aqui agora e você nunca viu a minha fuça na tua frente. Quem sou eu e por que eu posso te ajudar? Muito prazer, meu nome é Amanda Alves. Eu sou advogada, sou ex-assessora de desembargador no Tribunal de Justiça de São Paulo, sou ex-assessora de juiz, fui aprovada 2 vezes no concurso TJSP e pedi minha exoneração para me dedicar 100% às minhas OABs. Eu tenho milhares de mentoradas da primeira e da segunda fase em direito civil e eu fico muito feliz de poder ajudá-las por esse caminho. A verdade é que por mais de 1/4 da minha vida, dos meus 31 anos, eu mexi com peça de uma forma ou de outra. Desde que eu era estagiária lá no Fórum de Franca, meus 2 anos de estagiária, enquanto eu ainda fazia a faculdade. Aí eu me formei, entrei no Tribunal de Justiça, no Direito Público, como voluntária, enquanto eu esperava a minha nomeação no concurso. Fui nomeada assessora desembargadora, agora no Direito Privado. Também fiquei lá por mais de 1 ano, até eu sair para ser assistente de juiz lá no João Mendes. Quem conhece, quem é de São Paulo sabe que é o Fórum Central Cível lá de São Paulo. E por todo esse tempo eu mexi com peça. Mas mexer com peça é diferente de se preparar para a prova. Quando eu fui criar o Jornada, a pedido das minhas próprias missionárias que queriam continuar comigo na segunda fase, eu entendi que não bastava que eu criasse um método ensinando a fazer peça. Porque fazer peça na vida real, você vai ver que é muito diferente de fazer peça para a prova. Então, quem já trabalha em escritório, quem já tá com a ideia de que peça é como faz no escritório, então, como você faz no NPJ, no Núcleo de Prática Jurídica, tira isso da tua cabeça. Eu quero que você venha uma folha em branco. Mais do que isso, eu quero uma coisa. Eu quero o teu comprometimento. Eu quero que você se comprometa com o seu objetivo de aprovação. Então, dispa-se de todas as ideias de que civil é muito difícil, de que você talvez tenha errado a matéria. Comprometa-se com tudo que você vai aprender hoje.
Eu tenho certeza que isso que eu vou te falar, você não vai ver em absolutamente nenhum outro lugar. Então hoje nós vamos passar por esses elementos importantíssimos na sua busca da aprovação na segunda fase e ao final eu vou abrir as inscrições para o Jornada, que é o meu treinamento de segunda fase em civil. Eu abro algumas turmas guiadas por ano e essa é a oportunidade única de quem vai fazer o 36º exame entrar no Jornada. As turmas, elas são limitadas, elas têm um tamanho limitado, por óbvio, para eu conseguir dar atenção para todo mundo. E quem faz as inscrições nas primeiras horas tem bônus especiais. Então, se você está pensando em entrar no Jornada, fica até o final para você não perder esses bônus que é o que mais faz diferença. Então, de toda forma, se você não quer entrar no Jornada, você só quer ficar aqui e aprender essas técnicas gratuitas, seja também muitíssimo bem-vinda. Eu quero que você tenha pelo menos os elementos necessários para fazer a melhor escolha, para ver como você vai se comportar e como você vai começar a estudar para essa segunda fase. Seja muito bem-vinda, sinta-se em casa, de toda forma. E vamos começar do princípio. O grande mito de quem vai fazer civil. Ah, mas você é completamente louca. Ah, mas como assim você escolhe civil para a segunda fase com aquele tanto de peça que tem? Meu Deus, menina, não vai dar para ser aprovado. Civil é muito difícil. Todas as vezes que eu faço um evento, eu pergunto, qual é o seu maior medo na segunda fase? O que te dá maior medo na segunda fase? E as respostas, elas são quase unânimes. A peça, errar a peça, não saber resolver a peça, não saber identificar a peça. Quase todos os medos, eles têm a ver com a feitura da peça. E um dos princípios desse medo, uma das origens, melhor dizendo, desse medo, é que a pessoa acha que civil tem muita peça. Ah, Amanda, mas civil tem peça demais. Tem inicial, tem várias iniciais de procedimento comum, tem inicial de procedimento especial, aí tem apelação, tem agravo em recurso especial extraordinário, tem recurso ordinário constitucional, tem recurso especial que agora mudou, tem recurso extraordinário. Olha, Amanda, só de pensar já me dá um calafrio. Tem muita peça. E aí você vai analisar as peças que já foram cobradas nas provas pretéritas da FGV e você vai chegar a uma conclusão. Sim, civil tem muita peça. Assim como outras matérias também tem muitas peças. Mas as peças que caem são basicamente as mesmas. A gente tem muita inicial caindo. A maioria delas de procedimento especial, que o procedimento tá cuspido e escarrado lá no código, você não vai ter problema nenhum. A gente tem a apelação, clássica, o recurso contra a sentença. Nós temos embargos do devedor, também chamado de embargos de execução e embargos de terceiro. Nós temos algumas vezes caindo agravo de instrumento e, por muita sorte, contestação e réplica. Então, e 2 vezes que foram cobrados o recurso especial também. Mas aquele tanto de peça gigantesco, ele acaba se transformando em um tantinho muito menor e muito menos amedrontador. Então esquece essa ideia de que civil tem muita peça e de que você não vai conseguir fazer, porque essa ideia, ela é falsa. As peças que são cobradas, em regra, é o arroz com feijão do direito civil. De modo que você não precisa ter medo daquelas peças que nunca vão cair. Nunca vai cair um agravo em recurso especial ou agravo em recurso extraordinário. E de todo modo, a partir do momento que você identifique a trilha processual, você não tem mais medo de qualquer peça que possa ser cobrada. A partir do momento que você aprenda a fazer o EU, que é o que eu chamo de esqueleto universal, você não tem mais medo de qualquer peça que possa ser cobrada. Porque 100% delas vão caber na trilha processual. 100% delas vão caber no esqueleto universal. Então, segue aqui comigo. Eu quero passar para você algumas verdades absolutas sobre a segunda fase civil. A primeira delas é que só não consegue a aprovação na segunda fase quem não entende a dinâmica da prova, foca demais na teoria das matérias e pouco em como a prova funciona.
O grande problema de quem vai fazer a segunda fase é achar que estudar para uma segunda fase é a mesma coisa do que estudar para fazer uma peça no núcleo de prática jurídica. É a mesma coisa que fazer uma peça para o juiz. Você lá, estagiária de um escritório contencioso civil, você vai fazer uma peça para o juiz e vai dar para ele. Você acha que fazer a sua segunda fase é a mesma coisa? Não é. Vai por mim. Não é. Para você passar na segunda fase, sem problema nenhum, passar tranquila, passar com a consciência de que você está indo lá só para fazer e conseguir a tua aprovação, você precisa entender dinâmica de prova. Você precisa entender como é que a banda toca. Você precisa pegar espelhos passados e entender como é que a FGV cobra os pontos. Mas a prova da OAB não é como uma peça do NPJ. Isso precisa ficar muito claro. Mas estratégia é muito mais importante que teoria. Teoria a gente aprende na faculdade durante 5 anos. A teoria, 100% da teoria que possa ser cobrada, tá lá no teu Vlad. Vlad, pra quem não sabe, é o nome do meu vademecum, que não está aqui comigo agora. Mas 100% das respostas estão lá no teu Vlad, estão lá no teu vademecum. Uma vez na vida, outra na morte, é cobrada uma jurisprudência, e aí você precisa lembrar da jurisprudência. A maioria das vezes que jurisprudência é cobrada é jurisprudência sumulada, que também está lá no teu Vlad, no índice remissivo de súmulas. Então, aprender teoria é importante para que você consiga identificar mais facilmente de que tema tá tratando as questões ou a peça, identificar palavras-chave para ir buscar no índice remissivo. Então, teoria é importante sim. Mas nada é tão importante quanto estratégia de prova. Quanto você entender porque a FGV cobra cada coisa. Esse cara aqui da foto é um cara que chama Tim Ferriss. Ele escreveu um dos meus livros preferidos no mundo, que foi um livro que inclusive mudou a minha vida. Foi o livro que... eu não vou dizer que embasou meu pedido de exoneração, porque eu já estava exonerada. Mas que me fez ter certeza de que eu estava seguindo o caminho certo. Esse livro se chama Trabalho 4 horas por semana. E o Tim Ferriss, ele é um feitor de feitos, vai ficar estranho. Ele é um sujeito que ele tem feitos impressionantes para a idade dele, para as condições dele. E um desses feitos foi ganhar um campeonato de kickboxing na China. Ele nunca tinha sido atleta profissional, ele nunca tinha lutado kickboxing antes, e ele ganhou esse campeonato de kickboxing na China. Como é que ele fez isso? Ele percebeu uma regra do kickboxing, que as outras pessoas, que eram atletas profissionais, conheciam por óbvio, mas não usavam, porque seria desonroso. Ele viu que, segundo as regras do kickboxing, se o adversário pisasse fora da linha por 3 vezes, ele estava desclassificado. Se ele pisasse para fora da linha por 3 vezes, ele estava desclassificado. Então, o que o Tim Ferriss fez foi perder muito peso, parar de tomar água durante 1 semana, que foi quando ele foi pesar para ver em que categoria ele se encaixava. A luta era depois de alguns dias da pesagem. Do momento da pesagem até o momento da luta, ele conseguiu recuperar todo o peso dele. E aí, usando da vantagem de ter um peso maior e desse conhecimento da regra de que colocar o pé para fora por 3 vezes eliminaria o adversário, ele aplicou essa técnica em todas as lutas que praticou durante essa competição e ganhou o campeonato nessa categoria. Ou seja, ele não era o melhor lutador, ele não era o lutador mais inteligente, ele não era o lutador mais hábil, ele não era o lutador que estava lutando há mais tempo, ele não era o lutador que mais conhecia do esporte, mas ele conhecia as regras. E pra gente ser aprovado numa prova, a gente precisa conhecer as regras. A regra vai mudar tudo. Você entender o que a FGV espera que você faça e você fazer exatamente o que a FGV espera que você faça, vai te garantir com tranquilidade a aprovação. Você não precisa nem ser um Tim Ferriss da vida, nem ganhar em primeiro lugar o campeonato de kickboxing na China.
Você só precisa fazer os seus 6 pontos na sua segunda fase para garantir a aprovação. Então, quando a gente fala de aprovação, a gente tem que falar do extremo oposto, que é a reprovação. Assim como a gente tem bem e mal, assim como a gente tem luz e sombras, assim como a gente tem yin e yang, a gente tem a aprovação e a reprovação. E para passar pelos pontos mais importantes da sua aprovação, você precisa entender o que reprova. Porque é entendendo o que reprova que você se desvia desse caminho e você consegue seguir pelo caminho direito, em busca da sua aprovação. E o que a maioria das pessoas acham que reprova? Errar a peça. A pessoa fica tão focada no diabo da peça, em acertar o diabo da peça, que ela não se preocupa com mais nada. Ela tapa os olhos para tudo que é realmente importante. Gente, se a gente for pegar em números, 2, 3, 4% das pessoas perdem ou são eliminadas na segunda fase porque erraram a peça. É raro acontecer de alguém errar a peça. A maioria esmagadora das reprovações acontecem por outros fatores que você não tá nem percebendo. Escreve aqui nos comentários quais vocês acham que são esses outros fatores. Aqui eu perco o ar muito rápido. Errar a peça é só um deles. Beleza, errou a peça, você não tem matematicamente mais chances de ser aprovado, porque a peça vale 5, as questões valem 5 e você precisa de 6 para ser aprovado. Se você erra a peça, você zera a peça, mesmo que você gabarite as questões, você não conseguir os 6 pontos. Então errar a peça, beleza que seja uma preocupação, mas não é isso que reprova. O que realmente reprova, primeiro, falta de gestão de tempo. Você chegar lá e achar que vai fazer uma peça inteira no seu rascunho e aí no final você vai passar tudo a limpo no gabarito. A mulher fala que falta meia hora para acabar a prova, o teu fiscal de sala fala que falta meia hora, você ainda tá lá passando o rascunho, a primeira linha do rascunho a limpo no gabarito. Precisa haver gestão de tempo. E gestão de tempo a gente faz com, primeiro, estratégia de esqueleto e depois com prática. Praticando da forma que você vai fazer no dia da prova. Que mais que reprova? Colocar a energia da preparação em lugar errado. Deixa eu ir riscando aqui, peraí, que eu sou a louca do risquinho. Colocar a energia de preparação no lugar errado. Vejo muita gente indo pela ideia de que tem que decorar centenas de esqueleto. Ah, não, tem o esqueleto da inicial, aí tem o esqueleto da rescisória, aí tem o outro esqueleto que é o da apelação, aí tem o outro esqueleto do agravo, e aí eu decorando, eu vou estar bem. Então eu gosto de modelinho. Ah, Amanda, modelinho, passa modelinho. Não tem modelinho. Não, aliás, você tá esperando o modelinho jornada? Não é pra você. Porque eu não quero que aluna minha, que jornadeira minha, não saiba pensar. Fique decorando, esperando que no dia da prova você vai lembrar exatamente do modelinho específico para colocar em prática. Você precisa ensinar a pescar. Eu preciso te ensinar a pescar. Não te dá o peixe pronto. Não te dá, esse aqui é o modelinho da inicial, esse aqui é o modelo de agravo, esse aqui é o modelo de recurso, esse aqui é o modelo de apelação, porque isso não funciona. Você vai ser traído pela sua memória, você não vai conseguir decorar tudo, e se cair uma coisa que você nunca viu antes, você vai ficar perdida, você não vai saber por onde começar. Quando você coloca a sua energia no lugar certo, que é entender como o esqueleto funciona, pode cair qualquer coisa que você sabe fazer o negócio do zero, porque você entende o fundamento. Quando você entende o fundamento, você sabe colocar em prática, você sabe fazer, você sabe construir do zero. Igual se tivesse um quebra-cabeça e a pessoa fosse falando, ó, essa peça é aqui, agora pega essa peça e bota aqui, e essa outra põe aqui. E no dia da prova que não vai ter ninguém te soprando, ninguém te falando, você vai fazer de que jeito? Então, não coloque energia de preparação achando que o que você precisa é decorar os esqueletos. Ou então decorar os modelinhos. Ou decorar o que cada peça precisa. Não. Você vai aprender a construir do zero. Porque quando você constrói do zero, você entende o fundamento e você faz qualquer coisa que te apareça. Se te cair um agravo interno que você nunca viu na vida, você não sabe nem o que é,
você consegue fazer. Porque você entende o fundamento por trás, não o modelinho pronto. Mas, falta de conhecimento sobre o padrão da banca. Se a pessoa não entende a forma que a FGV cobra o espelho de correção nas respostas, ela não sabe da forma que responder. Então ela responde a cabeça dela. A pergunta tá lá, ela responde como ela responderia numa prova de faculdade. Mas não é assim que vem no espelho. O espelho da FGV, ele tem um padrão absurdamente claro. É um padrão que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas que eu chamo de FAQ. Fundamento, artigo, conexão com enunciado. Todo espelho da FGV tem FAQ. Fundamento, artigo, conexão com enunciado. Se você aprende a responder por meio da FAQ, qualquer pergunta que seja, se você identificar a resposta no teu Vlad, você vai conseguir responder da forma que está no espelho. Manda, eu preciso responder da forma que está no espelho? Ipsis literis? Não. Porque a FGV também não espera que você tenha uma bola de cristal. Mas eu te garanto que aprendendo a FAQ você consegue fazer isso. Você consegue responder do jeitinho que está no espelho. Porque o padrão é claro. Você só precisa saber que esse padrão existe. Próximo ponto que reprova, falta de habitualidade com o Vlad. Eu já perdi as contas de quantas vezes alguém veio e me disse que não sabia sequer mexer no índice remissivo. Eu perguntava, gente, vocês estão indo bem no índice remissivo? Teve uma das meninas que me falou, Amanda, o que é índice remissivo? E isso aqui não é pra tirar sarro de forma nenhuma, gente. É só que é o ponto fundamental da tua aprovação. O índice remissivo é o mapa da sua aprovação. Então, se você não conhecia até agora, se você não sabia mexer até agora, não tem problema. O problema real seria se você não começasse a usar desde logo, na sua preparação, o índice remissivo para encontrar as respostas, porque tá tudo lá. É ele que vai te guiar até a tua aprovação. Então, se não sabia até agora, se por alguma razão a faculdade não te ensinou, ninguém te ensinou a manusear índice remissivo, entenda que aprender a fazer isso é muito importante, porque sabendo manusear bem o teu Vlad e sabendo buscar palavras-chave no índice, você vai ter muito mais chances de conseguir a sua aprovação. Porque você vai saber com facilidade localizar o fundamento da sua peça, que vai estar todo lá, e localizar as respostas das questões, que vão estar todas lá também. E por fim, já falamos várias vezes, falta de estratégia de resolução de prova. Quando você vai para a prova, você precisa ter uma estratégia. Você precisa saber o que você vai fazer a cada momento. Você precisa saber se você vai começar fazendo o esqueleto da peça e o esqueleto das questões e depois passar o gabarito das duas. Ou então se você vai responder já as questões que você sabe, depois ir para a peça. Você precisa ter uma estratégia bem definida, porque no dia da prova, a gente não pensa em estratégia de prova. A gente pensa em responder a prova e buscar as respostas no gabarito e passar a limpo da forma que a FGV espera, da forma FAQ. Fundamento, artigo e conexão com o enunciado. Então, ter uma estratégia de provas é fundamental para que você faça sua prova com tranquilidade. Que no dia, 5 horas, se você não estiver preparada, vai parecer 5 minutos. Mas se você estiver preparada, você vai saber qual tempo você vai usar exatamente para cada pontinho da sua prova. E aí você vai tranquilona. Fechou? Então, passemos aqui para os 3 pilares da aprovação. E o primeiro desses pilares é o conhecimento da banca. Você precisa entender o edital. Entender o edital é saber como é que você consegue a sua aprovação. 6 pontos. 5 pontos da peça, 5 pontos das questões, cada questão vale 1,25 pontos. O que vale mais? O que vale menos? Entender o edital é conhecer os pormenores. O que você pode colocar no Vlad? Pode fazer remissão simples? Pode grifo? Pode clips? Pode post-it? Pode fazer anotação? Se tiver uma lei esparsa, posso levar impressa? Não posso? E entender o edital é saber como é que a banda toca. Qual é a lei que está vigente na sua prova? O edital é a lei da sua prova. Por isso que lá na jornada, o primeiro módulo,
É um como funciona a prova. É um comece por... Opa! É um comece por aqui em que eu te mostro como funciona a prova. Para que você entenda os pontos fundamentais do edital. Mas, saber como funciona a prova. Saber como funciona a prova, como eu já disse, é a forma de você identificar o padrão da FGV. 3. Saber como o gabarito da peça aparece no espelho. Manda, eu preciso colocar todos os argumentos em ordem, então todos os fundamentos da minha peça precisam estar na ordem que aparece no espelho? Não. Mas tem algumas coisas que a gente está tão acostumado com o padrão da FGV que a gente sabe onde vai. Os pedidos, por exemplo, se você colocou determinado ponto na fundamentação e ele aparece no espelho, na fundamentação e nos pedidos, você não vai pontuar nos dois se você não escreveu nos dois. Então, saber como o gabarito da peça vai aparecer no espelho é super importante para que você não deixe ponto que é ponto ganho de lado. Vou te dar um exemplo. Caiu tutela na peça. Aí você escreveu da tutela antecipada e você falou lá os elementos do artigo 300 do CPC, falou que tinha perigo de dano ou risco ao resultado do processo, falou que tinha probabilidade de direito, comprovou, mas nos pedidos você não faz o pedido de tutela final. Não vai ganhar o ponto correspondente. Mas manda, eu já coloquei na fundamentação, sim. Mas em regra, a FGV cobra na fundamentação e nos pedidos finais. Porque uma coisa é você pedir a fundamentação e justificar. Outra coisa é você reiterar esse pedido no pedido final. E geralmente vale muito ponto. Tem peça que vale você pedir a tutela liminar e nos pedidos tem lá a reiterância dessa tutela liminar e que essa tutela seja tornada definitiva ao final. Então pontua 3 vezes o mesmo tópico. Não dá para deixar isso de lado. Não dá para deixar ponto assim na mesa. Próximo, saber como as questões são respondidas segundo o padrão da FGV. Saber como as questões são respondidas segundo o padrão da FGV é entender pormenorizadamente como é que funciona a FAQ. Porque se você simplesmente cita o artigo ipsis literis, você não pontua. Se você simplesmente menciona o artigo, você não pontua. Se você simplesmente responde a questão sem apontar o fundamento legal, você não pontua. Você pontua quando você usa as palavras-chave que estão escritas no artigo, quando você aponta o artigo certo, e apontar o artigo certo inclui a linha e inciso e parágrafo e qualquer coisa que seja quando necessário, e falar como aquele artigo se conecta com o enunciado. Porque é aqui que a FGV quer saber se você entende como funciona. É aqui que a FGV quer saber se você sabe fazer uma conexão. Segundo pilar da aprovação, estratégia de prova. Estratégia de prova, ela combina gestão de tempo, sobre a qual falamos, saber a trilha processual, que é a trilha pela qual o processo percorre, e saber fazer um esqueleto universal. O esqueleto universal é um esqueleto que serve para 100% das peças que possam ser cobradas na sua prova. Mas, dentro do esqueleto, técnica do escrutinamento, técnica tezona tezinha e técnica ORE, que foram técnicas que eu criei para que você não deixe nada de lado na peça. Que tudo que esteja lá no seu espelho de correção conste também da tua prova. Isso aqui é o caminhozinho que você vai seguir, o passo a passo que você vai seguir, para não esquecer de nada na hora da sua prova. Mas, domínio do Vlad. Domínio do Vlad é identificar palavras-chave. As palavras-chave, elas podem ser de 2 tipos. Podem ser palavras-chave que estão baseadas no enunciado. Então, o enunciado já vai te dizer a palavra-chave correspondente. A gente tem uma questão que está tratando de doação. E aí ele fala, Paulo doou para o seu filho João, sem o consentimento do seu filho José, determinado bem imóvel. Então, a palavra doação já está aparecendo no enunciado. Pode ser, contudo, que essa palavra-chave esteja elíptica. E para isso, você vai ter que ter estudado a teoria. Então, ele diz que determinado bem foi perdido por decisão judicial.
Aí tem que soar na sua cabecinha um sininho tratando sobre evicção, que é algo que você vai aprender na teoria do direito material. Então, palavras-chave, elas vêm baseadas no enunciado ou na teoria. Uma vez que você capta a palavra-chave, acabou. Você vai lá no teu índice remissivo, vai ver o artigo que se conecta com precisão, naquele caso concreto, e vai dominar a resposta, porque você já vai ter todos os elementos em mãos para responder exatamente da forma que a FGV espera. Mapeamento de índice remissivo, que você faz com prática, e atenção às remissões. Remissões, muitas vezes, que vêm abaixo dos artigos, por isso que é bom que você tenha um bom VLAD. Quando você tem um bom VLAD, as remissões, elas levam em conta, geralmente, o que a FGV cobra, o que a FGV costuma cobrar nas peças da OAB. Então, passamos pelos 3 pilares da aprovação e, obviamente, não daria tempo da gente se aprofundar em todos eles aqui, por isso que eu tive que escolher alguns sobre os quais a gente vai falar. Então, nós vamos falar sobre trilha processual e esqueleto universal por enquanto. Trilha processual e esqueleto universal. Trilha processual. Qual que é o objetivo da trilha processual? Identificação da peça. Você precisa saber identificar a peça, que é o que vai dar o start na contagem dos seus pontos. Enquanto você não acerta a peça, seus pontos nem começam a contar. Quando você identifica a peça, aí sim a contagem dos pontos começa a ser feita. E quem já conhece a Mandiná aqui, sabe que a Mandiná tem um dom especial para identificar a peça. Lá no 32º exame, que foi a primeira turma do Jornada que a gente teve, o pessoal sempre me pergunta lá nas caixinhas, Amanda, qual é o chute da peça? Tinha falado apelação com preliminar de decisão contra a qual não caiba agravo de instrumento. Inclusive, eu gravei uma aula específica no Jornada, falando, gente, eu sonhei isso aqui, então eu vou ensinar vocês a fazer essa preliminar aqui, que eu ensinei já a apelação, mas não ensinei essa preliminar. Especificamente, vou ensinar o passo a passo que vocês vão fazer na prova. E aí, no dia da prova, cadê? A Amanda acertou a peça, mano. Então eu fiz certinho. A Amanda acertou a peça. A Amanda é nossa deusa. Eu só pensava nisso. E foi exatamente isso. Era um negócio que nunca tinha caído, mas caiu especificamente. A apelação com a preliminar, da qual não cabia agravo. Então minhas jornadeiras estavam tranquilas. Aí no 33º exame, chutei petição inicial com tutela. Mandiná mandou uma petição inicial com tutela. E caiu exatamente a petição inicial com tutela. Cadê a tutela? Aqui, pedido de tutela de urgência. Então, foi exatamente isso que caiu no 33. E no último exame que a gente teve, no 35, eu tinha falado, pessoal, estudem as tutelas. E a questão 1 tratou exatamente sobre tutelas. Mas o mais legal foi a aposta das discursivas. Que eu tinha falado, acho que 1, 2, 3, 4, 5, 6 temas. E são 4 questões. E a primeira tratou sobre tutelas. A segunda tratou sobre o uso capião, que estava lá na previsão. A terceira tratou sobre CDC, responsabilidade pelo fato do serviço. E a quarta tratou sobre... Na verdade, aqui não é família, é regime de bens. Aqui é bem de família, sobre a lei do bem de família, a lei específica do bem de família. Então, o pessoal fica, Amanda, mas como é que você sabe o que vai cair exatamente? E, gente, é óbvio que isso aqui é uma brincadeira. Não dá pra gente saber, não dá pra gente se fiar na adivinhação do que vai cair, na quiromancia. Mas você precisa entender que isso aqui, esses chutes aqui, não vieram do nada, não vieram do sonho, não vieram de intuição, vieram de uma análise do padrão da banca. A banca adora tudo isso que eu escrevi aqui. A banca adora CDC, cai toda vez. A banca adora falar de regime de bens, adora falar do treco do julgamento parcial de mérito, do 356 do CPC. Adora falar sobre o uso capião, como cai o uso capião na segunda fase. Leis específicas, as leis preferidas da FGV, prescrição. Então, esses chutes que eu dou aqui, eles não são do nada, eu não tiro no acaso, assim, um papelzinho. Eu analiso o padrão da banca. Coincidentemente, nessa prova,
a maioria dos tópicos realmente caiu. Todos esses chutes realmente caíram. Das 4 questões, minhas alunas saíram da prova e me mandaram isso aqui. Mas é porque eu foco no ponto de que o padrão é importante. Entender o padrão é importante. Não só para adivinhar o que vai cair, mas para saber como responder. E a Roberta, ela saiu da prova e me mandou isso aqui. Manda, tudo que passamos aqui na aula tinha na prova. Isso aqui foi 5h30, tinha acabado de acabar a prova. E outro dia ela me mandou uma mensagem que eu fiquei muito feliz. Ela falou, fui aprovada na OAB, estou muito feliz. Fiz parte da missão e do jornada. Você me ajudou muito e quero te dedicar meu agradecimento. Quando eu vi a nota 7.5, meu coração se encheu de alegria e outras emoções. Você marcou a vida de muitos missionários. Nunca vou me esquecer desse curso maravilhoso e de como eu resolvi fazer missão. Foi por me identificar com você, as cores do site de missão, a organização. Meu Deus, era tão maravilhoso que eu nunca acreditei em nada de Instagram. Mas quando você apareceu do nada no meu Insta, lá no Reels, eu pensei, é ela. Eu adoeci após a segunda fase, estava muito difícil, me sobrecarreguei muito. Não conseguia deixar de passar pelos cursos seguindo a sua orientação. Eu me cobrei muito e por isso agora estou te escrevendo. Porque só agora estou melhorando. Hoje adquiri crise de ansiedade, mas estou me sentindo tão bem em ter passado. Aliviada, sabe? Tudo isso também agradeço a você. Obrigada por mostrar que é possível. Você ilumina a vida de muita gente. Que Deus te abençoe muito. Obrigada por me permitir fazer parte das suas missionárias e jornadeiras. Você é a luz, manda, vai brilhar sempre. Isso aqui me deixou muito feliz. Ela me mandou essa mensagem semana passada. Já tinha passado a resposta da prova há um tempão. E foi uma aluna muito querida minha. Então, esse tipo de resultado, esse tipo de mensagem que eu recebo e depois da prova, me faz ter certeza que focar nesse cuidado, focar nessa organização, focar nesses pontos que muitas vezes as pessoas não falam, mas que para mim são de vital importância, que eu adoraria que alguém me falasse se eu estivesse me preparando para a segunda fase, é o que faz mais a diferença. Por isso que eu faço esses aulões, por isso que eu sempre faço evento, para te mostrar qual que é a minha pegada, como é que eu vejo as coisas, o que eu vejo de importante e que talvez as outras pessoas não vejam. Não dizendo que é melhor ou que é pior, mas o que é de diferente? O que talvez você não esteja olhando e que você precisa se atentar para fazer uma boa prova? Então, essa trilha eu desenhei para que você consiga entender como é que o processo segue o seu curso. Qual é a trilha que o processo percorre? Porque quando você entende como o processo anda, você sabe exatamente o que você precisa olhar para identificar a peça que vai ser cobrada. Só um minutinho. Vamos lá. A trilha na prática. A trilha na prática. Como é que funciona esse esqueminha de trilha processual? A trilha processual é o caminho pelo qual o processo percorre desde o começo até chegar lá no finalzinho. São todas as peças que podem ser cobradas. Claro que tem uma ou outra aqui no meio do caminho, mas nós vamos focar no panorama geral. Obviamente, aqui numa Masterclass, não teria tempo da gente se aprofundar em cada uma das peças com detalhes, senão a gente ia ficar 20, 30 horas só fazendo isso. O meu objetivo aqui é fazer com que você consiga dar um zoom out para entender qual é o caminho do processo. Porque o caminho do processo, ele é um caminho muito linear. Dá para você, entendendo o enunciado, olhar para aquele ponto específico e identificar a peça que é esperada pelo seu espelho de correção. Então vamos supor que determinado enunciado te diga que um sujeito, ele quer pleitear um valor que tinha sido emprestado para fulano de tal e fulano de tal não devolveu na data acordada. A gente tem uma açãozinha de cobrança simples aqui. E se o enunciado não te diz nada sobre uma demanda em curso, se o enunciado só te diz que tem alguém que quer manifestar uma pretensão em juízo para pleitear algo,
Obviamente, nós estaremos diante de uma inicial, porque quando você olha para trás, não tem nada. Ainda não tem nada, não tem demanda em curso, não tem... Opa, o que é esse diferente aqui? Quando você olha para trás, não tem nada, não tem absolutamente nada. O processo está se iniciando agora pela propositura de uma nova demanda. Sem dúvida nenhuma, estamos diante de uma inicial. Beleza. O que acontece depois da inicial? Ora, o juiz recebe aquela petição e o juiz vai analisar se tem algum pedido de tutela, por exemplo, se ele precisa tomar alguma decisão interlocutória aqui, resolvendo se cabe tutela, se não cabe tutela, ou se ele vai só mandar seguir o processo com a citação da parte contrária e a audiência do 334. Veja aqui que em laranja eu coloquei os atos judiciais e em roxinho eu coloquei as petições que podem ser cobradas na sua prova. Então nós temos a inicial, que dá início ao processo, uma peça exordial, uma peça vestibular. Aí o juiz manda citar a parte contrária ou designa a audiência de conciliação. E a parte contrária, a parte requerida, a parte ré, vai poder se defender dessa demanda. E qual é a peça de defesa num processo de conhecimento? Exatamente, a nossa adorada contestação, que você tem que ter muita sorte para cair na sua prova. E acontece que foi a peça cobrada nesse último exame, no 35º exame. A contestação é, portanto, a maneira em que o réu usa para se defender. É a petição por meio da qual ele se defende do que foi arguído na inicial. Mas pode ser que esse réu ele tenha uma pretensão contra o autor daquela demanda. Um acidente de veículo, que é o caso clássico. O autor, João, disse que a ré, Maria, bateu no seu veículo, que deu ré no seu veículo e causou-lhe danos. E entra com uma inicial de reparação de danos por esse acidente causado por Maria. Maria é citada e quando recebe a peça fala: filho da mãe, mas ele que bateu na minha traseira e agora tá querendo entrar com uma ação contra mim? Pois eu ia deixar quieto, eu não ia falar nada, mas agora eu me enfezei. E Maria, além de se defender do que é dito na inicial por José, ela ainda quer manifestar uma pretensão contrária, pleiteando a reparação dos danos causados em seu próprio veículo. Qual é o instrumento que nós temos para isso? Por óbvio, a reconvenção. Então, se o examinador quiser dificultar um pouquinho a tua contestação, ele vai colocar uma reconvenção no meio, para você, além de se defender, contra-atacar. Beleza, contraditório formado. Se há fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor, o autor poderá se manifestar novamente. E essa peça pela qual ele se manifesta novamente se chama réplica. Essa aqui caiu uma vez só no primeiro exame de ordem unificado. Faz muito tempo, é uma peça muito simplesinha, muito safada, é difícil que caia novamente. Depois o processo continua seguindo e o juiz despacha. Ele fala: beleza, partes, você já me falou o que você quer, seu autor, você já disse que não é bem assim, sua ré. Então agora vamos especificar as provas que vocês pretendem produzir. E o juiz dá um despacho falando para que as partes se manifestem sobre as provas. As partes se manifestam, isso aqui é uma manifestação simplesinha, uma petição simplesinha, isso aqui não vai cair na tua prova. E no meio do caminho, ao longo do processo, pode ser que o juiz decida alguma coisa. Ele tome alguma decisão relevante. Ai, dormiu a perna aqui. E essa decisão relevante, ela pode ser uma decisão saneadora. A decisão saneadora é aquela que fixa os pontos que estão controvertidos. Se o autor disse X e o réu disse não X, então aquilo é um ponto controvertido. As partes estão discordando sobre aquilo. E aquilo vai ter que ser provado por meio de algum tipo de prova. Uma prova documental, uma prova testemunhal, uma prova pericial. É na decisão saneadora que o juiz vê quais são os pontos controvertidos e os pontos incontroversos. São aqueles pontos em que não há dúvida que as partes estão de comum acordo e determina quais provas serão produzidas. Além da decisão saneadora, o juiz pode dar uma decisão interlocutória, decidindo alguma coisa, decidindo algo sobre o ônus da prova, decidindo parcialmente o mérito.
E essa decisão interlocutória tem uma peculiaridade. A peculiaridade é a seguinte: se houver previsão legal, e a maioria dessas previsões encontram-se no artigo 1015 do Código de Processo Civil, apesar de haver cabimento em alguns outros artigos do CPC e artigos de leis esparsas, como lei de falências, por exemplo, se houver cabimento expresso, pode ser impugnada essa decisão interlocutória por meio de um recurso denominado agravo de instrumento. Se você é véia de guerra, se você já pegou o CPC na vigência do Código de 73, antes lá de 2015, de entrar em vigor o novo Código de Processo Civil, você se lembra que tinha um negócio chamado agravo retido e outro chamado agravo de instrumento. Agora não tem mais dessa. Agora é cabível agravo de instrumento para impugnar decisões interlocutórias, mas apenas aquelas que estejam expressamente previstas em lei. Ai, Amanda, mas eu ouvi meu professor falar da teoria da taxatividade mitigada que não entra nesse buraco agora. Teoria da taxatividade mitigada a gente não teria tempo para explicar aqui. Obviamente, lá no Jornada tem toda a explicação sobre a taxatividade mitigada, mas en passant, aqui por cima, para que você não saia sem resposta, na teoria da taxatividade mitigada, é cabível o agravo de instrumento contra algumas decisões, ainda que não previsto expressamente em lei, quando causar dano à parte ou quando for contra a economia processual. No comecinho do CPC de 2015, eu estava lá no tribunal e a gente estabeleceu um precedente lá em relação a essa taxatividade mitigada no que dizia respeito a questões que tratavam de competência, que não seriam, em tese, agraváveis, porque não previstas em lei, mas que precisavam ser decididas desde logo. Mas a gente está entrando num mérito que não importa aqui nesse momento. Agora eu quero que você entenda a trilha processual. Se houve uma decisão interlocutória e essa decisão está prevista em lei como impugnável por meio de agravo, é cabível o recurso de agravo de instrumento. Esse, sim, extremamente importante para sua prova. Já caiu mais do que uma vez, inclusive essa estrela está horrorosa. Então, inicial importante, contestação importantinha, já caiu também, caiu na última prova. Agravo importante. E depois, em qualquer momento, é cabível embargo de declaração para se voltar contra contradição, obscuridade ou omissão na decisão. Isso aqui vai cair na tua prova? Não. Embargo de declaração vai cair? Não vai cair. Tanto não vai cair que a FGV sempre faz questão de deixar perfeitamente claro que ela não quer que se considere cabimento de embargo de declaração. Ela diz lá no final da peça, esqueça o cabimento, desconsidere a possibilidade de cabimento de embargo de declaração. Ou então ela diz, na decisão não há omissão, obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Para que você não vá e faça um embargo simplesinho e queira depois brigar com a banca falando que cabe embargo. Embargo cabe sempre. Segue a peça. Juiz despacha para intimar as partes para apresentar alegações finais. Sem audiência, as partes apresentam oralmente. Obviamente não vai cair que na tua prova você não tem prova oral, graças a todos os deuses. Mas, se o caso é um pouquinho mais complexo, essas partes elas apresentam memoriais, que são peças escritas. Beleza? No final, deixa eu ver se tá gravando. Tá aparecendo certinho, tá aparecendo certinho. No final, nós temos a prolação de uma sentença e essa sentença põe fim ao processo, resolve com definitividade aquele processo e contra a sentença, em regra, cabe a apelação. A apelação é, portanto, o recurso cabível contra a sentença. Ora, nós estamos diante de uma das peças mais importantes que você precisa saber. A apelação. A apelação caiu 2 vezes nesses últimos exames. É um recurso super fácil de identificar, porque quando tem uma sentença, se o juiz decide de forma procedente ou improcedente pedido, o recurso vai ser a apelação. E a apelação, ela é proposta para a parte que perdeu, para a parte sucumbente. Mas a outra parte também vai poder manifestar as suas razões sobre aquela indignação. E como ela faz isso?
por meio das contrarrazões. Manda, contrarrazões de apelação já caiu? Não. Mas também é uma peça fácil de identificar, porque você vai usar ela para impugnar a apelação. Então pensa, a contestação está para inicial, como as contrarrazões está para apelação. Legal? Decidido não, proposta a apelação. E a parte contrária, tendo apresentado as contrarrazões, esse processo vai subir. Então, se aqui nós estamos na primeira instância, e essa parte apelou porque se voltou contra essa decisão proferida pelo juízo de primeira instância em sentença, há um órgão hierarquicamente superior que vai decidir essa sentença, que vai decidir essa apelação, na verdade, para ver se a sentença mandou bem ou mandou mal. E esse órgão hierarquicamente superior é o Tribunal do Estado respectivo. Se a gente está em São Paulo, por exemplo, e esse juiz de primeira instância é um juiz do Fórum João Mendes Júnior, se a parte apelar, esse processo vai subir para o tribunal. Ah, Amanda, então aqui já estamos no tribunal? Aqui já estamos no tribunal. Entendi. Mas, Amanda, quem julga lá no tribunal? Depende. Em algumas hipóteses taxativamente previstas em lei, o desembargador relator, que é aquele que for sorteado para cair com aquele processo, ele vai poder julgar monocraticamente. Julgar monocraticamente significa que ele sozinho vai deliberar sobre aquele processo. Nesse caso, se a parte que se sentir insatisfeita com essa decisão monocrática quiser se insurgir, ela vai se insurgir pelo famoso agravo interno, também chamado de agravo regimental, porque está previsto no regimento do tribunal respectivo. Isso aqui nunca caiu. E se não for o relator sozinho que decidir? E se um time, uma turma de desembargadores juntos chegarem a um acordo sobre essa apelação? Aí a gente tem a regra. A gente tem uma decisão dada por um órgão colegiado, uma das câmaras do tribunal respectivo, e esse acordo, essa decisão colegiada, vai ser nomeada de acórdão. Então, se nós estivermos diante de um acórdão, o recurso cabível, subsequentemente, se houver violação de Constituição, de lei federal, naquelas hipóteses previstas na Constituição Federal, vai ser o recurso extraordinário, RE, ou o recurso especial, RESP, que agora teve algumas mudanças importantíssimas e que você precisa se atentar. Não puderam cair na prova passada porque foram posteriores ao edital, mas nessa prova podem cair. Precisa ficar atenta. Nós teremos uma aula nova sobre RESP, inclusive. Isso aqui, bastante importante. Fechou, balada, transitou em julgado a decisão. Transitar em julgado quer dizer que esse processo agora resta acobertado pelo manto da coisa julgada e não pode ser modificado, a não ser em hipóteses muito peculiares, em que haja um vício tão grave, mas tão grave, mas tão grave, que mesmo uma decisão sedimentada, cristalizada sob o manto da coisa julgada, permite a alteração. E como é que se faz isso? Por meio de uma demanda específica que se chama ação rescisória. A ação rescisória também já foi cobrada, também é uma peça que pode cair. Entendemos, Manda? Então o processo de conhecimento é basicamente assim. Isso. E tem mais alguma coisa que eu preciso saber? Tem. Quando transita em julgado, a parte que ganhou, vamos supor que o autor tenha ganhado e o réu tenha sido condenado a pagar 20 mil reais. É aqui que ele vai pagar? Ele vai entrar com uma pecinha aqui no próprio processo? Quase isso. Ele vai entrar com um apenso. É um processo que fica juntinho com esse processo principal. E ele vai dar início a uma fase de cumprimento de sentença. Antes, você precisava de um novo processo para cumprimento de decisão judicial. Agora não. Agora é uma fase no mesmo processo. E ele vai vir e entrar com uma petição de cumprimento de sentença dizendo: réu, você foi condenado, paga aí os 20 mil reais de indenização.
O réu pode entender que os cálculos estão errados. Pode entender que já prescreveu. Pode entender que há algum erro aqui que macula essa petição. Qual é a forma dele se defender? Impugnação ao cumprimento de sentença. Isso aqui nunca caiu, isso aqui nunca caiu. Mas é legal que você entenda todo o panorama geral. Contudo, esse é legal, esse é importante. Um super trunfo no processo civil. Em alguns casos, a parte, ela tem um super trunfo na mão. Ela tem um documento que é tão poderoso, mas tão poderoso, que não necessita, não requer que todo esse caminho, todo esse calvário seja percorrido. O documento, ele já garante o direito da parte. Esse documento se chama, dou-lhe uma, título executivo extrajudicial. Quando a parte está munida de um título executivo extrajudicial, um cheque, uma nota promissória, um contrato assinado por duas testemunhas, ela não precisa entrar como inicial para a parte contestar, para provar, para ter testemunha, para ter uma eventual perícia. Ela não precisa de nada disso. Ela já está com a faca e o queijo na mão. Aí ela entra com um processo que é muito mais célere. Porque nesse processo aqui que ela entra, nós temos uma execução direta. Então, em vez dela ter que passar por todo esse calvário aqui, ela já entra e fala, juiz, não cita para apresentar contestação, cita para pagar. Cita para pagar porque meu documento aqui que está encartado junto a esses autos já comprova que eu tenho direito a isso aqui. E a parte já é citada para pagar. Mas e se essa inicial tem algum problema? E se esse débito está prescrito? E se esse título é falso? E se ela está cobrando a mais do que efetivamente é devido? E se tem excesso? Tudo isso vai poder ser dito pelo executado. Então, na execução, a gente tem o exequente, que é a parte credora, e nós temos o executado, que é a parte devedora. Mas se esse executado recebe o mandado de citação, mandando ele pagar ou apresentar defesa, ele vai poder se defender. Amanda, já sei, é contestação. Nananina. Quando nós estamos diante de um processo executório, a defesa do executado tem um nome especial. E a defesa do executado, nesse caso, se chama embargos à execução. Os famosos embargos do devedor. E aí esse executado, ele vira a parte ativa aqui, ele vira embargante. E esse exequente, ele vira embargado. Embargado. Então, fechamos aqui. Obviamente, como eu disse, não daria tempo da gente parar em cada peça e analisar as peculiaridades de cada uma, mas fechamos a trilha na prática. Portanto, quando você tiver um enunciado, você vai ler o enunciado e você vai seguindo a trilha na sua cabeça. Porque quando você quando você chegar até o final do enunciado, você vai olhar para trás. Se teve uma sentença atrás, a peça é apelação. Se teve uma apelação atrás, a peça é contra-razões. Se teve uma inicial atrás, a peça é contestação. Se não teve nada atrás, a peça é inicial. E aí fica extremamente fácil de você identificar qualquer peça que seja cobrada na sua prova. E aí você não erra nunca mais nenhuma peça. Combinado? Então, passamos pela trilha e agora entraremos no ponto fundamental, que é o esqueleto universal. A minha bronca... Deixa eu beber água. A minha bronca maior, quando eu fui estudar para a prova, era de ficar decorando esqueletinho. Eu nunca tive saco para isso, nunca tive paciência. Não ia me funcionar na prática, porque é impossível. Você acha que você está se enganando, achando que você está entendendo, decorando todos os esqueletos. Só que você decora e na hora da prova você não sabe usar. Quando eu fui fazer o jornada, eu pensei, precisa haver um esqueleto só. Um só. E esse esqueleto vai ser usado para qualquer peça. Um esqueleto, 8 elementos, 100% das peças cabem aqui.
Então, quando você aprende a fazer esse esqueleto, e vocês vão receber esse materialzinho, quando vocês aprendem a fazer esse esqueleto, vocês conseguem colocar qualquer peça que seja dentro dele. E o esqueleto é fundamental, porque sem esqueleto você não consegue fazer uma prova de segunda fase. Se você tenta passar tudo, fazer a peça inteira e passar tudo a limpo, você não vai ter tempo. As 5 horas elas passam voando. Então o esqueleto, ele vai ser seu guia. Ele vai servir para você estruturar uma boa peça. Ele vai servir para você não esquecer de nada. Ele vai servir para você fazer um mapeamento dos artigos e das teses que você vai colocar lá dentro. Ele vai servir para colocar em ordem, para que você não se esqueça. Ele é o seu mapa para fazer uma boa peça. Então, esqueleto bom, peça boa. Esqueleto bem estruturado, peça bem feita. Com tudo que o espelho de correção pede. Aqui eu vou ensinar para vocês os elementos do espelho. A gente não vai fazer o esqueleto com uma peça, porque isso tomaria mais tempo. A gente já tá passando de 50 minutos de aula aqui, quase 1 hora de aula. Na verdade, mais de 1 hora de aula. E não daria tempo da gente fazer na prática. A gente vai fazer algumas partes na prática para que você entenda do que eu tô falando. Então, o primeiro item do esqueleto, do EU, que é o que eu chamo de esqueleto universal, o EU. O primeiro item do EU é petição de interposição. Petição de interposição, você sempre fica naquela dúvida. Ai, será que essa aqui tem? Será que essa aqui não tem? E você fica louca com uma coisa que é completamente simples. Porque tá escrito na lei o que tem e o que não tem. Então, você só precisa escrever no seu esqueleto, petição de interposição. Tem, não sei, vou ver na lei. Qual peça que é? Já identifiquei, a apelação. Então, vou ver lá na lei e o artigo 1010 vai te dizer que tem petição de interposição. Beleza, então tem. Agravo de instrumento. Ai, manda agravo, eu não sei se tem. Se você olhar o 1016, você vai ver que o agravo de instrumento ele vai ser dirigido direto ao tribunal. Direto ao tribunal. Então, não tem. Recurso especial. Vai ver lá no 1029 que tem. É a lei que vai te falar se há petição de interposição ou se não há. Manda, mas o que é essa tal de petição de interposição? Petição de interposição é uma coisa muito simples. A petição de interposição, ela acontece quando nós temos um juízo ACO, e o juízo ACO é aquele juízo de quem se recorre, e nós temos um juízo ad quem. O juízo ad quem é aquele juízo para quem se recorre. Então, se nós temos uma apelação, nós estamos recorrendo do juízo de primeira instância, e nós estamos recorrendo para o juízo de segunda instância. Se essa petição primeiro vai para o juízo de primeira instância, para que ele mande intimar a parte contrária para apresentar contrarrazões, por exemplo, e depois essa petição é dirigida ao tribunal, aí é necessário que haja uma petição de interposição para que, primeiramente, o juiz de primeira instância receba essa peça e depois o Tribunal de Justiça receba essa peça. Então, aqui, a lei diz que vai ter. O artigo 1010 diz que vai ter. Que a petição vai ser dirigida para a primeira instância e as razões depois para a segunda instância. Porque é o tribunal que vai fazer o juízo de admissibilidade. É o tribunal que vai julgar as razões. É o tribunal que vai conhecer ou não conhecer do recurso. No agravo de instrumento, por outro lado, apesar de nós termos um juízo ACO e um ad quem, o próprio código te diz que o tribunal vai receber diretamente essa peça. Então muita gente fala, ai, manda, mas eu vi em tal lugar que tinha petição. Mas eu não quero saber se você viu em tal lugar. Eu quero saber o que você viu no código. E no código está dizendo para mandar diretamente para o tribunal. E quando o agravo de instrumento foi cobrado, não tinha petição de interposição lá no espelho de correção. Então, agravo não tem petição de interposição. Por que eu estou dizendo? Não, porque é o que a lei está dizendo. Combinado? Então, o primeiro item do seu esqueleto, petição de interposição. Ai, manda, eu vou ter que decorar? Não, você vai ler na lei. Entendeu o que é a apelação? Vai lá e lê na lei. Na apelação tem ou não tem? Você vai descobrir que tem. No agravo tem ou não tem? Você vai descobrir que não tem. No recurso especial tem ou não tem? Você vai descobrir que tem. E na petição inicial? Petição inicial é para um juízo só, então não tem cabimento ter? Ou seja, eu não tô te ensinando a decorar nada. Ó, decora aí que na apelação tem. Decora aí que no agravo não tem. Eu tô te ensinando
ir atrás da informação por conta própria. Porque quando você vai atrás da informação por conta própria, cai a peça que cair, você consegue fazer por conta própria. Você sabe pescar. Você não tá esperando o peixe prontinho na tua frente. Então, o primeiro item do esqueleto, pensando em intervenção. Segundo item do esqueleto, endereçamento. Endereçamento é para onde vai ser dirigida aquela peça. O endereçamento, ele tem muito a ver com a competência. Então, a competência que vai ser definida lá no CPC, pelos artigos 42 e seguintes, vai te mostrar qual que é o juízo que vai receber. Em regra, a FGV coloca um juízo só. Tal acidente aconteceu na comarca de Curitiba. Ela não liga muito pra isso, não. Ela não fica tentando colocar muito pegadinha. Nas questões, ela coloca mais pegadinha. Mas na peça, ela geralmente já te dá na lata qual que é o juízo. E você vai precisar dirigir essa peça para determinado juízo. Então, se é uma petição inicial, não tem mais aquela parafernália de excelentíssimo senhor doutor juiz de direito. Eu achava aquele negócio uma cafonice, mas enfim. Agora, o artigo 319 diz que nós dirigimos diretamente ao juízo da primeira vara civil da comarca de Curitiba, ao juízo da segunda vara civil da comarca do Rio de Janeiro. É assim que nós definimos o endereçamento ao juízo tal. Manda, então quer dizer que se eu colocar o excelentíssimo senhor, eu gosto da cafonice, eu gosto disso, vou perder ponto? Não. Se você escrever bonitinho qual que é o juízo certo, se é da cidade certa, você não vai perder ponto. É só não é a maneira mais polida da forma que está no código, mas esses pormenorizinhos assim não te tiram ponto numa segunda fase. Apelação, a gente vai ter que fazer uma petiçãozinha de interposição para o juízo de primeira instância e mandar as razões para o tribunal respectivo. Nessa prova, qual que foi? Foi uma que teve apelação 33º, se não me engano. Era a comarca, como é que era? Era Maceió a cidade, mas ele não falava que o estado era Alagoas. E aí, eu sou uma porta em geografia, é minha cara não saber qual que é o estado. Então, a FGV não considerou. E eu lembro que eu fui fazer um recurso e eu escrevi justamente isso. A pessoa tinha colocado Tribunal de Justiça de Maceió, do estado de Maceió. E a FGV não considerou e eu falei, olha, FGV, ela sabia que tinha petição de interposição, ela fez a petição de interposição, mas você não pode entender ou então esperar que todos os candidatos tenham o mesmo conhecimento de geografia, até porque geografia não está no edital. Além disso, é muito mais fácil para um cara que mora em Maceió saber qual que é o estado do que para um cara que mora no sul ou que mora no sudeste. Eu não lembro se esse ponto específico foi considerado, mas eu lembro que ela conseguiu o recurso, ela conseguiu ser aprovada. Mas, de toda forma, o endereçamento é importante. Quando tem petição de interposição, a de interposição e as razões. Agravo de instrumento, recurso especial, tá lá nos artigos respectivos. Terceiro ponto do esqueleto, qualificação das partes. A qualificação das partes é um que você não vai perder. O que pode vir de coisinha a mais? O que pode vir de perfumaria na qualificação? Pode ser que hajam litisconsortes, que haja mais de um polo ativo ou mais de um polo passivo. Você vai ter que se atentar para o enunciado para ver se tem ou se não tem. E sempre observar a nomenclatura. Se a gente está diante de uma petição inicial, autor e réu. Se a gente está diante de uma apelação, apelante e apelado. Se a gente está diante de embargos, embargante e embargado. Se a gente está diante de uma reconvenção, autor reconvindo, réu reconvinte. Se a gente está diante de uma execução, exequente executado. Se a gente está diante de um agravo, agravante agravado. Eu ia falar da exceção, mas não tem mais exceção. Seria recipiente e excepto. Mas é só se atentar ao nome e ver qual que é a parte que você está defendendo e qual que é a parte contrária e qual que é a peça específica. Aqui, você também não vai ter maiores problemas. Quarto ponto, elementos específicos. Esse é fundamental. É aqui que muitos dos seus pontos estão e é aqui que você perde muitos dos seus pontos se você não consegue entender as peculiaridades dos elementos específicos. Elementos específicos, eles são elementos processuais
ou elementos materiais, processuais na maioria das vezes, que estão contidos naquela peça específica. Então você, aqui ó, aqui que a gente aplica a técnica do escrutinamento. Elementos específicos. Você identificou que é uma apelação? É a primeira coisa que você faz, né? Identificar a peça. Você identificou que é uma apelação? Você vai ler todos os artigos que tratam de apelação. Você vai abrir no teu Vlad o capítulo que trata de apelação no CPC e vai ler todos. E você não vai simplesmente ler. Você vai ver qual artigo se aplica no caso concreto. Você vai pensar, tá bom, como é que isso aqui se aplica no meu caso? E em cada artigo você vai se perguntar a si mesma, isso aqui se aplica ou não se aplica no meu caso? Isso aqui se aplica ou não se aplica? Porque a maioria das pessoas acabam errando ou deixando o ponto de lado ou esquecendo tese porque elas não fazem a técnica do escrutinamento. Elas não pegam todos os artigos 1010, 1011, 1012, 1013 e elas não escrutinam para tirar daquilo lá o sumo do que vai ser a sua fundamentação na sua peça. Portanto, todas as vezes que você identificar uma peça, você vai ler todos os artigos correspondentes. Identificou que é uma contestação? Vai ler todos os artigos da contestação e vai ver o que se aplica na peça ou não. Identificou que é um agravo? Vai ler todos os artigos do agravo. Identificou que é uma petição inicial de procedimento especial? Vai ler todos os artigos do procedimento especial do direito material e do direito processual. Eu quero que vocês não deixem passar nada, porque aqui o seu enunciado é muito claro. O enunciado, ele vai usar palavras que os artigos usam. Então, quando você lê no enunciado, você vai soar um sininho, você vai falar, ah, isso aqui cabe na minha peça. E você não vai deixar passar nada. Você vai fazer igual um radar. Todo ponto que cair, você vai circular lá. O 1010 eu preciso, o 1011 eu preciso, o 1012 eu preciso falar disso aqui, o 1013 eu preciso falar da técnica do julgamento antecipado, da causa madura. E você vai pescando e colocando aqui no seu esqueleto. Para na hora de passar limpo, nada ficar em branco. Análise do enunciado e analisar quais artigos de lei são cabíveis naquele enunciado. É isso que eu quero que você faça nos elementos específicos. Isso aqui te garante aprovação. Isso aqui te garante aprovação. Fazer isso aqui bem é a chave da tua aprovação. Garanto pra você, uma vez que você aprenda a fazer técnica de escrutinamento, você gabarita a peça. Isso aqui é a chave da Masterclass Gabarite a Peça. Técnica do escrutinamento. E a gente vai, de tão importante, fazer na prática. De tão importante que é isso, eu falei, eu preciso colocar para eles verem como isso é crucial e como isso é cobrado no espelho de correção. Então vamos ler rapidinho. Eu já grifei as partes mais importantes para nossa aula não se estender por 4 horas aqui, mas eu quero que vocês se atentem a como as informações elas estão todas lá. A gente só precisa saber o que fazer com elas. Então vamos lá, deixa eu beber uma água, peraí. Aline é proprietária de uma pequena casa situada na cidade de São Paulo, residindo no imóvel há cerca de 5 anos, em terreno constituído pela seção e por um pequeno pomar. Pouco antes de iniciar as obras no imóvel, Aline precisou fazer uma viagem de emergência para o interior de Minas Gerais a fim de auxiliar sua mãe, que se encontrava gravemente doente. Com a previsão de retornar 2 meses depois. Aline estava indo embora? Não. Aline estava abandonando o imóvel? Não. Aline ia retornar? Ia. Beleza? A São Paulo. Aline comentou a viagem com vários vizinhos. Então a Aline saiu sem avisar ninguém? Não. Ela comentou com vários vizinhos, dentre os quais João Paulo, Nice, Marcos e Alexandre, pedindo que olhassem o imóvel no período. Ao retornar de viagem, Aline encontrou o imóvel ocupado por João Paulo e Nice, que nele ingressaram para fixar moradia, acreditando que Aline não retornaria a São Paulo. No período, João Paulo e Nice danificaram o telhado ao instalar uma antena pirata de televisão a cabo, o que, devido às fortes chuvas que caíram sobre a cidade, provocou graves infiltrações no imóvel.
gerando um dano estimado em R$6.000. Além disso, os ocupantes vêm colhendo e vendendo boa parte da produção de laranjas do pomar, causando um prejuízo estimado em R$19.000. Até a data em que a Aline, 15 dias após tomar ciência do ocorrido, procura você como advogado. Na qualidade de advogado de Aline, quem é a sua cliente é a Aline, sem dúvida alguma, elabore a peça processual cabível voltada a permitir a retomada. Vou até mudar de cor aqui, ó. A retomada do imóvel. E a composição dos danos. O enunciado, ele te dá tudo. Ele te diz quem é a sua cliente, ele te diz que é uma peça processual, sendo que não tem peça nenhuma, que é uma peça inicial que vai ser proposta agora, e ele te diz o que ele quer. Ele quer a retomada do bem e ele quer a composição dos danos. O enunciado te dá tudo quando você sabe o que você pedir. A peça deve abranger todos os fundamentos de direito. Então, o que você faz? Você vai identificar que, já que não tem nada atrás, se trata de uma petição inicial. E tendo aprendido as petições iniciais na teoria, você vai ver que tem um procedimento especial para tratar disso aqui, que é uma ação de procedimento especial de reintegração de posse. Estando em posse dessas informações, que é uma inicial e que é reintegração de posse, é óbvio que aqui a gente já está passando, já está pulando todo o raio-x que eu geralmente faço, a gente já está indo direto para a peça. Você vai levantar todos os artigos que tratam de reintegração e de posse no Código Civil, todos os artigos que tratam disso no Código de Processo Civil e vai escrutinar para ver quais são cabíveis no caso concreto. É aqui que está o segredo de você gabaritar uma peça. Então, eu já fiz esse levantamento e eu já sinalizei os artigos importantes. Na sua prova, você vai ler todos. Você não vai ter isso aqui pronto grifado. Você vai ter que ler um por um. Aqui eu tô grifando e tô já levantando pra gente economizar tempo, pra gente ir direto pro ponto. Mas no dia, que é o que eu faço nos simulados, é ler um por um. Analisar um por um pra ver qual que cabe e qual que não cabe. Beleza? Então vamos lá. Quando a gente tá falando do Código Civil, a gente começa lá no 1196, você vai ler um por um e vai ver qual cabe. E aí você vai chegar no 1200. É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária. Aqui no nosso caso, nós temos uma posse que é nitidamente clandestina, que é nitidamente injusta, desculpa. É uma posse injusta, porque o João Paulo e a Anice, eles sabiam que a Aline era proprietária, sabiam que ela ia voltar e mesmo assim tomaram posse. Tomaram posse. Então, nós temos que falar que a posse é injusta. Mais do que isso, a gente continua lá. O possuidor tem direito a ser mantido na posse, em caso de turbação, restituído no caso de esbulho e segurado de violência se tiver justo receio. Então, nós temos que falar também que o possuidor, que é a Aline, ela tem direito de ser restituída porque a posse dela foi esbulhada. O 1216, o possuidor de má-fé, obviamente, eles são possuidores de má-fé, já que entraram sabendo que a propriedade era de Aline, responde por todos os frutos colhidos. Ah, tinha as laranjas, né, que eles venderam, que era R$19.000. É, então aqui, ó, R$19.000. Eles vão ter que responder por esses frutos. Bem como pelos que, por culpa sua, deixou de perceber, desde o momento que se constituiu de má-fé. E tem direito às despesas de produção de custeio. 1218. O possuidor de má-fé responde pela perda ou deterioração da coisa. Ah, Amanda, eu lembro que falou que eles danificaram com a antena pirata, que era um valor de R$6.000. Pois é. Então você vai ter que mencionar o 1218 e vai ter que dizer que João Paulo e Anice, como possuidores de má-fé que eram, responderão pela perda ou deterioração da coisa. E aí você pega os artigos e você vai ver que eles vão se encaixando com o próprio enunciado. Mais adiante. Questão processual aqui, ó, das ações possessórias. Aqui a gente está no âmbito do Código de Processo Civil. É lícito ao autor cumular ao pedido possessório de condenação em perdas e danos. Então, quando a parte for pedir alguma coisa, quando a parte for formular os pedidos, ela vai cumular ao pedido principal o pedido de condenação em perdas e danos pelos frutos e pelos frutos colhidos do pomar
e pelo dano causado pela antena. Indenização dos frutos. Então, vai mencionar o 555, inciso 1º, para pedir os R$6.000 dos danos da antena e os R$19.000 dos frutos do pomar. Pode o autor requerer ainda imposição da medida necessária e adequada para evitar nova turbação, cumprir-se a tutela provisória ou final. Mais 558. Regem o procedimento da manutenção e da reintegração, a ação das normas desse capítulo. Então, as ações possessórias do procedimento especial vão ser aplicadas quando? Quando a gente tiver uma ação proposta dentro de ano e dia. Ah, Amanda, eu li lá no enunciado que foram 15 dias. Eu li que foram 15 dias. Então, 15 dias é menos do que um ano e um dia. Por isso, é cabível esse procedimento especial, certo? Perfeito. Exatamente, porque nós estamos tratando de uma posse nova. Então, você vai dizer que esse processo vai ser regido pelo capítulo das ações possessórias por se tratar de uma posse de 15 dias, ou seja, de menos de ano e dia. Ai, Amanda, faz sentido então? Tá tudo aí no código? Tá tudo aqui no código. Você só precisa ler e adequar o seu enunciado. Mas, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. Então, lá no seu esqueleto, você vai colocar que a possuidora Aline tem direito a ser reintegrada no caso de esbulho, segundo o artigo 560 do Código Civil. E aí você vai provar, incumbe ao autor. Quem é o autor no nosso caso? A Aline. Você vai dizer que a Aline, a autora, vai provar a posse, vai provar a turbação e esbulho, vai provar a data da turbação e vai provar a perda da posse, porque nós estamos diante de uma ação de reintegração de posse. E aí ela vai provar e vai poder até pedir uma prova testemunhal. Lembra que ela avisou os vizinhos? Lembra que ela avisou para 4 vizinhos lá no negócio, Marcos e Alexandre? Então ela pode chamar o Marcos e Alexandre, por exemplo, de testemunha. Ah, mano, então é só identificar, Mas, estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção. Então eu também posso pedir um mandado liminar? Pode. De acordo com os 562, a Aline requer a expedição do mandado liminar de reintegração de posse e vai requerer a citação do réu para comparecer à audiência, se for designada. Mas, lá nos pedidos, o juiz mandará expedir mandado de manutenção. Você vai pedir a expedição do mandado de manutenção. No 564, concedido ou não o mandado liminar de manutenção, o autor promoverá a citação do réu para querendo contestar a ação no prazo de 15 dias. Então, você vai escrever lá nos pedidos que você está promovendo a citação, promovendo os atos necessários para que seja realizada a citação. Então, tudo que você vai colocar na sua peça, você vai tirar da própria lei. Você só vai fazer um cara crachá. Isso aqui cabe, isso aqui não cabe, isso aqui cabe, isso aqui não cabe. E aí você vai levantar esses artigos e essas teses no seu esqueleto. Uma vez que seu esqueleto esteja prontinho, esteja tinindo, você consegue redigir sua peça sem maiores problemas. Manda, será que isso conta muito ponto? Vamos ver lá, ó. Indicar que é uma ação de reintegração de posse com base no 560 ou no 1210. Falamos dos dois, então aqui você já ganha 40. A adoção do procedimento especial para tutela, pois o esbulho ocorreu há menos de ano e dia. Falamos disso, segundo o 558, mais 0,40. A afirmação de esbulho possessório ou perda da posse, ou que a Aline era possuidora, cumprindo-se disposto no 561, mais 0,50. Direito à reintegração de posse em razão da posse de má-fé dos réus, nos termos do 1201. Falamos disso também. Mais 0,70. Direito à indenização pela ocorrência dos danos ao imóvel e sua indicação na forma do 1218. Falamos disso, mais 0,40. Direito à indenização pela perda dos frutos. Falamos disso também, mais 0,40. Direito à reintegração provisória liminar na posse, com base no 562. Falamos desse artigo também, mais 0,50. Formulários pedidos. Pedido de concessão de liminar. Foi a última coisa que eu falei lá, determinando a reintegração, mais 0,30. Pedido de produção de prova testemunhal, que são os outros vizinhos lá, o Marcos e o Alexandre, mais 0,10. Pedido de produção de prova pericial. Esse a gente não pediu. Esse lavo minhas mãos, não pedi. Pedido de reintegração definitiva, mais 0,30.
Pedido de condenação dos réus ao pagamento de indenização de R$6.000 em razão dos danos do telhado, mais 0,20. Pedido de condenação do réu ao pagamento de indenização de 19.000 pelos frutos colhidos, mais 0,20. Aqui o valor da causa, isso são os outros elementos do espelho, tá? A gente tá só em uma parte do espelho. Só isso daria 40, 80, 1,3, 2, 2,4, 2,8, 2,9, 3, 3,2, 3,5, 3,6, 3,9, 3,4, 4,1, 4,3. Só aqui, ó, só por escrutinar, são 4,3 pontos numa peça que vale 5. Só escrutinando, só usando técnica do escrutinamento. Para você falar que não funciona tanto assim, que não é tão importante assim, é isso que te faz gabaritar uma peça. E os outros elementos nada mais é do que os outros elementos do esqueleto que a gente está desenhando. Aqui nós estamos focando só no escrutinamento do ponto 4 do seu esqueleto. Veja quão importante é essa porcariazinha aqui. Quão importante é você saber fazer isso. Quinto ponto do esqueleto. Fatos. Fatos. Criatura de Deus. Fatos não pontuam. A existência dos fatos pontua. Então você precisa ter um capítulo dos fatos. Mas você não precisa copiar o enunciado ipsis litteris, falar todas as características, todos os pormenores. O teu examinador sabe disso já. O teu examinador, desde logo, ele já sabe qual é o caso tratado. Então, não vai me perder uma página inteira narrando os fatos. Fatos é um parágrafo. Ai, Amanda, mas tem um monte de detalhe. Os detalhes. Vai, só resume, ó. Aconteceu isso aqui, a Aline foi viajar, teve a casa invadida e agora ela quer retomar o imóvel. É isso. Porque só pontua a existência, mas não pontua o que está escrito, de modo que você vai tirar a sua energia para dedicar ao que realmente pontua, que é tese de direito e o ponto 4 do escrutinamento do diabo dos artigos. Então, sempre narração breve. Quando eu vou corrigir peça das minhas jornadeiras, é a primeira coisa que eu falo. Se é fato, se eu vejo que tem 4 parágrafos de fato, eu já paro, falo, ó, aqui não. Aqui você não vai gastar tudo isso de tempo. Porque se for uma peça que exige muito, primeiro, você vai ficar muito cansada. Depois, você vai perder linhas preciosas. Então, primeira coisa que eu falo, ó, se atenta aos fatos curtinhos. Da próxima vez, eu quero uma peça mais sucinta nos fatos para você gastar a sua energia no que realmente vai te trazer ponto. Então, legal. Direito. Aqui nós vamos levantar o mérito, as teses de mérito, as teses de acordo com técnica, tesinha, tesona. Não dá tempo de eu explicar aqui técnica, tesinha, tesona. A gente tem uma aula disso lá no jornada específica para você não esquecer nenhuma tese. Basicamente, você pega uma tese grande e divide em várias teses pequenas. Você pega uma tesona de CDC, por exemplo, tesona CDC. Aí você vai falar de inversão do ônus da prova, inversão do ônus, você vai falar de competência, você vai falar da prescrição, que é diferente do CDC, você vai falar do fato do serviço ou do vício do serviço. Então você pega uma tese grande e destrincha ela em várias tesinhas menores para que você não esqueça nada. Nesse nosso caso, a gente só tinha uma tesona que era da reintegração, a gente não tinha várias tesonas. Mas nessas últimas provas que a FGV vem cobrando, ela cobra várias tesonas e ela é bem minuciosa no que diz respeito às tesinhas. Então várias tesinhas saem dessa capilaridade dessa tesona. Isso aqui é muito importante que você saiba também, mas infelizmente, pelo adiantado da hora, não teríamos como nos estender nesse ponto aqui. Identificar a palavra-chave e dominar o índice remissivo. Isso aqui talvez, que tudo é importante, mas isso aqui é extremamente importante também, para que você saiba o que procurar no índice. No índice remissivo tem tudo. Você só precisa identificar quais palavras deverão ser buscadas nesse índice. E essas palavras, elas vão ser identificadas de duas formas. Ou por
a literalidade, no próprio enunciado você vai ter a palavra que deve ser buscada, ou por teoria. É algo que você precisa saber a teoria. Falamos disso no comecinho do nosso encontro também. E aqui a técnica FAQ. A técnica FAQ, que nós já falamos que é a técnica segundo a qual você vai escrever todas as respostas das suas questões, todas as fundamentações da sua peça, que é fundamento, tirar as palavras principais do artigo, mencionar o artigo correspondente e fazer a conexão com o enunciado. Como é que a gente aplicaria a técnica FAQ aqui, por exemplo? Afirmação de esbulho, que esbulho é o que está escrito na lei, é a palavra-chave que está na lei, já que a Aline era possuidora do bem anteriormente. Isso aqui é a conexão com o enunciado. Então, aqui a gente tem o F, aqui a gente tem a conexão com o enunciado, e aqui nós temos a menção do artigo correspondente, artigo 561. Sempre que você escrever de acordo com a técnica FAQ, você vai estar seguindo o que o espelho espera de você, o que a FGV espera de você. Próximo, pedidos. Elencar os pedidos para que você não esqueça nada. Elencar os pedidos é fundamental. Se você não elenca os pedidos, você faz... Sabe aquele meme do cavalo? Que tem um cavalão assim desenhado, todo alazão, todo bonitaço, parece que um desenhista profissional desenhou, e o final é a bundinha assim, de pezinho, de tracinho. A bundinha, o rabo e a perna. É assim que a maioria das pessoas fazem peça. Fazem lá o preâmbulo bonitão, fazem os fatos cheios de fundamento e nos pedidos faz de qualquer jeito. Pedido é importante. Pedido, muitas vezes, tem metade da nota só lá nos pedidos. Dependendo da peça. Se for uma peça estritamente cheia de detalhes, se for uma peça cheia de pedidos, se for um recurso especial, se for uma ação rescisória, vai ter muita coisa que vai contar nos pedidos. Então não dá para fazer de qualquer jeito. Você precisa ter técnica também para fazer pedidos. Eu uso a técnica ORE, para que você não esqueça nada. ORE é um acrônimo de o que se quer, repetição de fundamentos e elementos genéricos específicos. O que se quer? Se a gente está no inicial, a gente quer a procedência. Se a gente está numa contestação, a gente quer a improcedência dos pedidos iniciais. Se a gente está numa apelação, a gente quer o conhecimento do recurso e o provimento das razões do recurso. Se a gente está em contrarrazões, a gente quer o desprovimento dos pedidos. De modo que o que se quer vai decorrer da peça que a gente está tratando. Repetição de fundamentos. Falei de tutela lá na fundamentação, vou falar de tutela aqui também. Eu falei dos frutos lá, volta aqui comigo. Eu falei do cabimento dos frutos aqui, ó. Direito à indenização no ponto 6, eu vou pedir a condenação no ponto 13. Eu falei do direito à indenização por perda dos frutos no ponto 7, eu vou fazer o pedido de condenação pelos frutos no ponto 14. É a repetição dos fundamentos que já foram ditos. Se você pontua o que se quer, que no nosso caso é a procedência da ação de reintegração de posse. Se eu repito os fundamentos que eu já elenquei lá na nossa tese, e se eu trago os elementos genéricos e específicos, numa inicial, quais são os elementos genéricos e específicos? Audiência de conciliação do 334, condenação em pagamentos de ônus sucumbenciais, produção de todas as provas admitidas em direito, juntada dos documentos relevantes. Se eu trago tudo isso, meu pedido fica 100%. Eu não esqueço nada, porque eu tenho uma técnica para redigir pedido. Então fica fácil de eu lembrar tudo que precisa estar lá. Por isso que a peça vem redondinha, a peça vem bonitaça. Mas, encerramento. Esse aqui todo mundo manda. Local data, advogado OAB e fechou balada. Você só não me vai, pelo amor de todas as deusas, me colocar o nome aqui embaixo. Porque dá identificação e todo o seu esforço vai pelo ralo de uma vez. Então, esqueleto universal é assim que faz. Esse esqueleto aqui, esse esqueleto com esses 8 pontos, servem para 100% das peças que possam ser cobradas. Serve para inicial, serve para contestação, serve para réplica, serve para apelação, serve para agravo, serve para recurso especial, serve para 100% das peças que possam cair. É o seu coringa, é o seu trunfo master. Você só precisa entender como é que você usa ele.
Então, dito isso, nós fechamos essa parte teórica. Fechamos tudo de mais importante. Novamente, se eu fosse me debruçar sobre cada um desses pontos, nós teríamos uma imersão igual a que eu fiz de véspera para 34º exame. A gente ficou 9 horas em aula. Eu fiquei 9 horas passando por cada pontinho aqui. Obviamente, isso está muito mais detalhado no Jornada. E, a partir de agora, eu vou entrar com vocês nas peculiaridades do Jornada para quem for seguir comigo a partir daqui. Para quem decidir virar uma jornadeira, se tornar minha aluna e ter o meu acompanhamento até o dia da prova, usando todas essas técnicas que eu desenvolvi especificamente para a segunda fase em Direito Civil. Então, Manda, por que o Jornada é diferente? Quando eu fui fazer o Jornada, eu fui egoísta, eu pensei, o que eu ia querer? Qual seria para mim o negócio perfeito? E aí eu pensei tudo que eu não gostava em cursinho tradicional e tudo que eu poderia fazer diferente. Então, uma coisa que me dava muita raiva era um tópicozinho muito pequeno ter a mesma meia hora que um tópicozão super grande, super complexo. Eu não gostava desse negocinho de bloquinhos fechados de tempo. A aula tem meia hora. E aí o professor começava 3 temas, parava um tema pela metade só porque acabou a meia hora, e na próxima meia hora começava o tema da metade, você não sabia, você ficava perdido, queria voltar na aula, você tinha que ir na metade da aula para ver onde que ele começava, era uma coisa louca. Então eu pensei, as aulas, elas vão ser por tema. Se o tema é maior e demanda uma aula de 1 hora, a aula vai ter 1 hora. Se o tema é pequenininho, eu explico isso em 10 minutos e só precisa de 10 minutos, a aula vai ter 10 minutos. Então, as aulas, elas são separadas por tema, para quando você precisar voltar em uma aula que você não entendeu muito bem, você já ir naquela aula específica. Se não precisar ficar perdida nesse meio do caminho para respeitar o bloco de tempo imaginário que alguém determinou. Então, no Jornada não tem isso. As aulas, elas são do tempo necessário para que o conteúdo seja passado, o conteúdo teórico seja passado. Depois, o nome do tema está na própria aula. Então, eu tô com dúvida de prescrição. Volta na aula de prescrição. Eu tô com dúvida de contrato de compra e venda. Tem uma aula que chama contrato de compra e venda. Você vai saber exatamente qual é. Eu tô com dúvida na aula de apelação. Eu não lembro como faz uma apelação. Tem uma aula que chama apelação. Organização, para mim, é sempre fundamental. Quem é minha aluna, quem é missionária, sabe disso. Para mim, organização é a palavra de lei quando você vai começar algum curso, começar alguma preparação. Depois, todas as aulas, elas são acompanhadas de um material de apoio em PDF. E esse PDF é exatamente o que eu uso na aula. Por quê? Porque você consegue fazer o acompanhamento da matéria pelo próprio PDF. Você consegue ter essa matéria e acompanhar conforme eu vou dando aula para saber exatamente qual ponto é qual ponto e fazer os seus comentários nesse PDF comentado. Não é um monte de compilado de PDF de qualquer jeito, sem diagramação. Eu gosto muito de deixar a diagramação do curso perfeitinho. Então, todos os materiais de jornada, eles são extremamente organizados. Eu sou muito metódica com isso. Metodologia EU. Então, o esqueleto universal, ele é explicado ponto a ponto. Tem aula do esqueleto, tem aula da tesona tesinha, tem aula da técnica do escrutinamento, tem aula de cada pontinho lá dentro. É uma única estrutura que você vai usar para qualquer peça que possa ser cobrada. Você não vai ter que ficar decorando esqueletinho de inicial, esqueletinho de contestação, esqueletinho... Você não vai decorar nada. Você vai entender como é que funciona o esqueleto e você vai conseguir replicar para qualquer peça, para você não ser pega de surpresa no meio do caminho. Não tem modelinho pronto. Gente, se você está entrando na jornada achando que vai ter um modelinho de cada coisa, não vai. Não venha. Não tem modelinho pronto. É você que vai fazer partindo do esqueleto universal. Do esqueleto que serve para todos. Quero que você aprenda a pensar, aprenda a fazer por conta própria. É assim que você se prepara bem para uma segunda fase. Depois, acompanhamento próximo do aluno. Isso aqui é o mais legal. Eu vou estar lá, se você entra na turma, eu vou estar lá te respondendo. Tô com dúvida de determinado ponto, me manda no grupo. Manda, eu fui fazer um simulado, eu travei nisso aqui, me ajuda? Te ajudo lá no grupo. Então, tudo que você precisar, no meio do caminho, tá com dúvida, tá com problema, eu vou estar lá para te ajudar. É por isso que é legal entrar no jornada quando eu abro turma. Porque aí você vai estar num grupo de pessoas que estão buscando o mesmo objetivo
E você vai ter a minha ajuda com tudo que você precisar no meio do caminho. Todo dia, sábado, domingo, feriado, vocês sabem que eu não tenho dia para trabalhar. Vocês mandam lá no grupo e eu vou estar lá respondendo e ajudando como for necessário. Não é um monte de resposta remota sem grupo. Então, essa é a pegada de jornada. Mas eu queria que não só eu dissesse sobre ele, porque eu ficar falando no meu curso é meio estranho. É óbvio que eu vou falar bem, porque eu tive todo o carinho do mundo para preparar. Por isso que eu queria que minhas alunas, que já foram jornadeiras, que já fizeram parte e hoje são docs, são advogadas maravilhosas, falassem sobre isso. A Gé mandou assim: nem nos meus melhores sonhos eu poderia imaginar ter essa sensação de hoje. Como é gratificante ver um nome naquela lista. Remete exatamente toda a minha vida e trajetória. Quero te agradecer por tornar meu sonho realidade. Você é maravilhosa e merecedora de tudo que vem conquistando. Uma mentora que é mais que uma amiga. Quero um dia poder retribuir essa realização que você me proporcionou. Admiro demais você e te desejo todo o sucesso possível. A Gé, inclusive, ela ganhou jornada porque foi uma das primeiras alunas do Missão. Ela ficou lá no ranking do top 3 do Missão, foi o segundo lugar e ganhou jornada. E fez jornada e conseguiu a aprovação. Manda, vim agradecer por tudo. Saiu a aprovação, quase caí da cadeira quando vi meu nome na lista. É muito gratificante ver o nome e pensar que tudo que passei desde Missão lá em abril. Obrigado por ter criado esses 2 cursinhos tão perfeitos para ajudar pessoas como eu que estavam perdidas em começar a estudar. É muito bom ver o nome na lista de aprovados, só tenho a agradecer. Agora eu virei doc. Manda, nem sei como te agradecer. Você me moldou, essa aqui é a Micaela. Sem você eu não sabia nem escrever uma peça. Obrigada. A Bia, manda, passei. Muito obrigado. Fiz o Missão e Jornada e indico pra todo mundo. Seu método é maravilhoso e suas aulas são maravilhosas também. Você faz parte da minha aprovação. Consegui com 7,85. A Gabi, manda, socorro, passei. Obrigada por tanto. Se fosse possível, eu te escolheria em tudo pra fazer na minha vida. Você é demais. Nunca achei que fosse possível, mas você pega na nossa mão e fala: escuta aqui, minha filha. Eu faço isso mesmo. Manda, passei. Missão e Jornada na veia. Manda, passei, 7.4. Fiz 50 acertos na primeira fase, 7.4 na segunda. Oficialmente doc. Obrigada, Amanda. A fase que me acalmou no caminho até a sala foi justamente o que você me diz. A OAB sua, vá buscá-la. E nós fomos, juntas. Manda, quero muito agradecer você. Sei que se eu não tivesse me empenhado, o resultado não teria sido positivo. Isso aqui é essencial. Mas só me empenhei dessa forma porque tive todo o suporte que jamais imaginei que um curso teria. Mesmo não tendo prática, senti desde o primeiro dia que seria possível. Nos dias de desânimo, sempre uma palavra que reconfortava. E em seguida, uma que te desafiava e que mostrava que no final valeria a pena. Obrigado por ter se aventurado comigo nessa jornada. Foi um prazer ter você como minha professora. Sempre levarei você, Missão e Jornada no coração. Desejo muita saúde. A maioria das minhas alunas, elas fazem tudo, né? Elas entram no Missão, passam pelo Missão, já entram no Jornada também. E eu fico extremamente grata de receber esse tanto de depoimento. Se você entrar lá no Instagram, você vai ver que tem vários destaques só de aprovados. E é muito gratificante saber que eu tô sempre buscando trazer o melhor possível. E eu tenho certeza que essa versão de jornada é a versão mais impecável que já houve. Eu peguei o curso todo, regravei ele do zero, coloquei todas essas técnicas, toda essa metodologia que eu desenvolvi com essas primeiras turmas e que já teve um resultado surreal. Em uma das turmas, na segunda turma, a gente teve 94% de aprovação. Foi muito bom mesmo. E eu coloquei em tópicos que fossem extremamente fáceis de serem entendidos. Então, aqui no Comece Por Aqui, você aprende como funciona a peça, como funciona o edital, você aprende como funciona a banca, você aprende como manusear o VLAD, você aprende quais leis grifar, como turbinar o seu VLAD para a hora da prova. Aqui você aprende todas as técnicas que eu te falei, o do esqueleto universal, tezinha, tezona, escrutinamento, e aqui a gente faz na mão na massa. A gente pega as peças e faz ponto a ponto. Direito material, aulas de direito material, aulas de direito processual, os simulados resolvidos ponto a ponto, eu fazendo junto com vocês, escrevendo palavra por palavra. Aqui as peças por tema e aqui o nosso grupo do Telegram. Então tudo extremamente completo. Vamos ver lá por dentro. Nós temos o cronograma
que você vai saber o que estudar a cada semana. Então, na semana 1, você vai estudar os módulos que começam por aqui, o segredo da peça e o simulado 1. Você clica aqui, isso aqui é clicável, é um material clicável. Você já vai direto para a aula específica. Para que você não se perca. Você não tenha desculpa de, agora eu não sei o que fazer. Semana 2, vai fazer o simulado 2, tem teoria geral e direito das obrigações para estudar. Você tem os 2 pontos para clicar. É tudo clicável, tudo completamente intuitivo para que você não se perca lá dentro. Todas as 6 semanas de jornada, elas vêm mapeadas, o simulado apontado, qual precisa ser feito, tudo prontinho para você só sentar e estudar. Então, lá no primeiro módulo, como funciona a prova da segunda fase, orientação para o dia D, análise das provas anteriores. E sempre vem o PDFzinho de apoio para que você consiga acompanhar a aula com o que eu estou dizendo no momento. Então, introdução, parte de direito material, teoria geral de direito civil, pessoas naturais, capacidade, direito de personalidade. Tem as aulas específicas correspondentes a cada um dos temas. Então, teoria geral é um módulo grandão. Quando você aperta aqui, você vê todas as aulas do submódulo que tratam da teoria geral. Direito das obrigações, quando você clica aqui, aparecem todas as aulinhas do direito das obrigações. É bem completinho mesmo. Procedimento comum, isso aqui a gente está lá na parte do direito processual, na teoria do direito processual. Então eu explico os temas mais importantes do processo, sem ter o condão de esgotar o código, porque eu sei que se vocês tivessem aqueles cursos com 227 fatorial aulas, vocês não conseguiriam acabar. Então eu fiz questão de reunir o que era mais importante para colocar dentro da parte teórica do direito, para que vocês não ficassem inundadas de informação. O meu objetivo é simplificar, é trazer o caminho mastigado. Portanto, eu elegi esses pontos fundamentais, porque o meu objetivo não é fazer que você saia daqui uma pós-doc em processo civil, em direito civil. É fazer com que você saiba fazer prova. E é isso em cada aula de jornada que eu ensino. Você a fazer prova. É focado não em teoria, é focado na prova. Todas as aulas são focadas na prova. São focadas no padrão da FGV, são focadas no que a FGV gosta mais. E os simulados também vêm todos elencados com a resolução passo a passo. Eu fazendo junto com vocês. E eu ensino a fazer a autocorreção dos simulados em uma aula específica também. Aqui nós temos a peça por tema. Então, petição inicial, contestação, manda, eu acabei tudo, mas eu preciso retomar como é que era o agravo. Eu estou em dúvida do agravo. Então, nós temos aquele módulo de peças por tema, em que você pode ir diretamente na aula que trata sobre agravo, ver essa aula específica. E aqui, a gente tem um negócio que eu me orgulho muito, isso aqui é surreal, que é o NPS. Isso aqui é a classificação dos próprios alunos, do que eles acham do curso. Isso aqui é o tanto de conclusões das aulas, do módulo Direito Material, Direito Processual, o segredo da peça das questões. E aqui são a quantidade de comentários e as avaliações. Média das avaliações. De todas essas pessoas que avaliaram, a média é 5. A média aqui é 5 também. No segredo da peça, 5. No comece por aqui, que são as 4.9. Nos simulados, resolução, 5. Peça por tema, 5. Grupo, 5. É um NPS absurdo, é um NPS surreal. E eu morro de orgulho disso aqui, porque ele é resultado de todos esses últimos anos que eu foquei em melhorar a jornada e trazer só o suprassumo, só o essencial, mas o essencial extremamente lapidado, porque você precisa numa prova de segunda fase. Então eu tirei hoje esse print do site para ter a informação atualizada. O NPS mínimo aqui de 97. Isso é muito incrível. E você pode estar se perguntando agora, Amanda, quanto é que vai custar a jornada? Eu quero entrar no jornada agora, como é que eu faço para entrar no jornada? E a gente vai ter algo que eu não tinha divulgado, tinha guardado para quem resolveu ficar comigo até agora, que é uma oferta de Black do jornada. O valor oficial do jornada é de R$ 1.497. Mas eu resolvi trazer uma oferta especial para essa turma, para quem vai fazer a segunda fase em civil do 36º exame. Black Jornada. Quais são os bônus? Para quem entra na primeira hora,
eu vou fechar a live aqui. Depois a gente vai lá pro Instagram, porque eu não consigo ficar vendo o chat. A gente vai pro Instagram para conversar, para tirar dúvida, para todo mundo que fechar. Na primeira hora, desde a hora que eu acabar essa live aqui, essa Masterclass, contando 1 hora, todos os simulados, que são 6 simulados, serão corrigidos por mim. E eu corrijo o simulado falando especificamente, ponto a ponto, que deve ser melhorado. Sou eu que corrijo, sou eu que leio, sou eu que aponto, sou eu que mando um áudio para você de 5 minutos se precisar, apontando tudo que precisa ser melhorado no seu caso concreto. Se você entrar na primeira hora, todos os 6 simulados serão corrigidos. Ah, Amanda, mas quem entra depois? Eu digo que eu sempre dou um bônus, eu sempre dou algo especial. Eu sempre faço questão de agradar quem tá comigo desde o início. Só tá esperando abrir as inscrições para entrar. Então, quem entrar na primeira hora, todos os simulados corrigidos por mim. Quem entrar nas primeiras 24 horas, vai ter 2 simulados corrigidos. Quais 2, Manda? Quais você quiser. Você pode escolher 2 simulados e me mandar, e eu vou corrigir. E todos que entrarem nessa turma, a gente vai deixar a turma aberta por 4 dias, vai ganhar a mentoria em grupo e acompanhamento até a prova. Então, eu coloco vocês num grupo do Telegram e acompanho vocês até o dia da prova. E um bônus final, que é a nossa Masterclass do Projeto Docs. Afinal, todos aqui estão prestes a se tornar Docs. Essa Masterclass aqui, sozinha, se for comprar ela hoje, você vai pagar R$297. A mentoria, se eu fosse vender na verdade, a minha mentoria individual, ela custa 5K. Você tem meu acompanhamento individual, você tem 8 sessões comigo, 8 sessões estratégicas. Eu olho para sua peça, eu converso com você, eu vejo suas dificuldades específicas, cobro R$5.000. Se você entrar na mentoria, você vai ter o meu acompanhamento ainda assim, você vai ter eu respondendo todas as suas dúvidas, você vai ter um grupo de pessoas que estão buscando o mesmo objetivo e você vai ter isso como bônus, incluído no preço principal do jornada. Então vai fazendo a conta aí de quanto daria isso separadamente. Mas o investimento, se você for entrar hoje no jornada, é de R$12,99,50. À vista, R$997. É surreal pelo tanto de entrega que tem lá dentro de jornada. É surreal pela qualidade do que tá lá dentro de jornada. Vocês viram um NPS de 100 praticamente. A quantidade de gente que tem de aprovado, o suporte que eu dou para os alunos, o acompanhamento que eu dou para os alunos. Isso aqui é surreal. Esse preço é realmente muito, muito, muito aquém do que ele deveria custar, do que ele realmente vale. E vou deixar o QR Code. Você aponta o seu celular, já aproveita para entrar agora na primeira hora, para você ter de bônus os 6 simulados corrigidos. E se você entrar e você achar, Amanda, nem é tudo isso, nem achei que é tudo isso, você sabe que você tem o direito legal de pedir o seu ressarcimento integral no prazo de 7 dias. Então você pode entrar, ver tudo lá dentro, ver se você gosta, se você não gosta. Se você não gostar, pode deixar que eu te devolvo centavo por centavo. Obviamente, você sabe que você não vai ter problema nenhum com isso. Só você pleitear, a própria plataforma já ressarce o valor integral. Então é isso, meus queridos. Deixa eu abrir aqui. Eu não vejo a hora de conhecer as minhas próximas jornadeiras que vão estar comigo nessa próxima turma. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem me mandar. Entra agora, não perde a oportunidade. Garante os seus 6 simulados de correção de bônus. Garante o seu prêmio nessa primeira hora. Eu vou fazer um negócio que eu não ia fazer. Para as 10 primeiras pessoas que entrarem, eu vou dar a camiseta Doador Passa, OAB Fica. Vou mandar aí na tua casa. Você precisa ser uma das 10 primeiras para entrar. Já tá valendo agora, não sei se já entraram, não sei se a gente já tem 10 pessoas. Mas vai ser um prêmio extra que não estava planejado, mas eu senti de dar. Então é isso, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha valido a pena ficar até agora comigo aqui, falando sem parar. Eu sei que vai ser muito importante você começar a sua preparação do jeito certo. E eu espero vocês do lado de cá, no nosso Jornada AB. Beijo pra vocês. Até mais.